Oi, arianos, tudo bem, gurizada? Como é que vocês estão? Meu nome é Grace Luz e vocês são todos muito bem-vindos ao Olim Portal Tarô. E aí, meninada, o que é feito? Chegou setembro, primavera tá estourando, chegando por aí. Gurizada, primavera é a melhor estação, né? Eu acho. Tá bem que eu amo o verão, mas a primavera é gostoso também. Gurizada, o Olim Portal faz uma leitura usando esse oráculo, que é um oráculo, nossa senhora, é um oráculo, é um oráculo mitológico. Arianos, né, as cartas já vão se atirando. É um oráculo mitológico e eu misturo ele com o tarô tradicional. As leituras são feitas numa ordem de tempo de passado, presente e futuro, onde vocês vão se localizar dentro do que está sendo dito. Coisas faladas aqui já foram vistas, outras serão e outras já estão sendo vistas e outras já foram. A leitura, a gente orienta sempre um tempo de 90 dias, retroativos ou para frente, tá? Então pode ser que vocês venham... Meu Deus, que é isso? Tá caindo tudo. Com licença, Zeus. É bom que vocês fiquem atentos às características que vão ser ditas por aqui. As opções dadas. Evidentemente, né, gurizada, que vocês não vão se encontrar em toda a leitura. Isso é óbvio, né? São muitas energias arianas, mas que com certeza vocês vão conseguir se colocar em alguma das situações, isso é certo, tá? Quem já acompanha o canal e se acompanha, sabe como é que funciona. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo também. Venha fazer parte da nossa família, inscreva-se. E aciona o sininho, que daí quando entra um vídeo novo, o YouTube te avisa, tá bom? São sempre bem-vindos. Pessoas novas são sempre bem-vindas. Cruzado do fundo do deck, que é a parte de baixo aqui do montinho, ó. Ai, vou ter que ligar o ar, não tô aguentando. Tá muito quente. O fundo do deck nos fala sempre da energia geral do jogo de vocês. Então, nesse período que se estende de hoje até 90 dias, a gente tem a fidelidade da deusa Hera. Essa deusa que ela era esposa do grande Júpiter. E como ele era muito safado, ela vivia perseguindo ele e os amores, né? Ele tinha muitas amantes e muitos filhos bastardos. Então a palavra fidelidade, tal qual a lealdade, vai ser uma coisa muito presente nesse teu período agora, tá, Áries? Talvez a tua lealdade esteja sendo colocada em teste, né? Sabe aquele pega-ratão que fazem com a gente assim de vez em quando, para ver se a gente é parceiro, não é? É disso que eu posso estar falando. Mas quando a palavra fidelidade, ela é muito ampla, né? Ela é muito facetada, ela tem várias faces. Então, pode ser que tu também estejas testando essa retroação de alguém, esse movimento de dar e receber, né? Normalmente as pessoas que nos cercam são leais, as mais próximas, eu digo, né? Mas isso não é uma regra. Há muitos casos de a gente sabe, né, Áries, de pessoas que a gente confia e quando a gente vê, deu ruim. Mas enfim, então vamos lá então. A tua fidelidade ou a tua lealdade ou a de alguém que tu tá lidando, ela vai estar sendo questionada nesse período agora, tá? Abaixo da Hera veio o pânico, ó. O Deimos. Talvez essa situação de desconfiança ou de teste, ou enfim, possa
te incomodar um pouco, tá, Ares? Nesse período. Pode ser que tu fique agoniado, ansiado, querendo saber se pode contar com determinada pessoa, ou determinadas pessoas, né? Isso pode ser que fique te agoniando. Daqui a pouco tu tá entrando numa nova sociedade, daqui a pouco tu tá conhecendo uma pessoa, daqui a pouco tu tá te relacionando com alguém diferente, e aí tu tá nessa ansiedade para saber até que ponto se pode confiar ou não, né? É isso. Vamos lá então. No passado, Áries, a gente tem o instinto do centauro. O centauro é um carinha que ele tinha metade do corpo animal e metade homem. Ele é o símbolo do signo Sagitário, né? Como a gente sabe. Eles eram os professores do Olimpo. Pensa nos caras que tinham a cabeça boa. Só que assim, e eles eram procurados também para darem aulas, ensinarem a arte da guerra para a gurizada. Mas assim, quando eles se sentiam atraídos por alguém, aí o racional ia totalmente por água abaixo. Então isso é um problema. O conhecimento, a sapiência dava lugar ao instinto selvagem, e daí eles faziam absurdos, eles estupravam as ninfas, eles pegavam... Quem quer querer se relacionar com o centauro? Só a força, né? Então era bem complicado. Então esse forçar uma situação por conta do instinto se fez presente no teu ontem, tá, Áries? E no teu passado eu posso estar me referindo a um minuto atrás. Teu instinto ou de alguém próximo a ti, tá? Mas de qualquer forma, essa movimentação instintiva, talvez ela tenha te atrapalhado um pouco em algum momento, em alguma situação. O forçar a barra pode ter se feito presente em algum momento desse passado aqui, tá, Áries? E o forçar a barra pode ser a teu favor ou contra ti, tá? Então, em qualquer uma das duas situações, é chato. Creio que seja contra ti, porque em seguida a gente tem aqui o 7 de espadas, que é a carta que nos fala da traição, do ladrão, do mentiroso, do enganador. A carta da sabotagem. Percebam que é um homenzinho roubando algumas espadas à noite, ó. Então, assim, quando sai... Grace, é uma das cartas que eu gosto menos no tarô, essa aqui. Ele é um arcano que ele nos fala, assim, de uma certa armação sendo feita contra mim, tá? Pode ser também, né, Áries, evidentemente, que essa explosão instintiva tenha feito tu te auto-sabotar ou sabotar alguém, tá? A leitura, ela pode sempre estar espelhada, eu posso estar falando de ti ou de alguém que convive contigo, tá? Mas aqui a gente tem uma situação, assim, de engano, tá? E talvez engano por conta de um prazer pessoal. E quando eu digo prazer pessoal, isso fica subentendido várias coisas, tá? Não necessariamente seja um prazer carnal, mas pode ser levado a fazer tal coisa por causa de um prazer, tá? E isso causando dor e traição, mentira. É uma carta escura, uma carta nefasta. Muito bem. Em seguida, Libra, vem a justiça. Então, quer dizer que a justiça ela foi feita de qualquer forma. Quando sai esse arcano maior aqui, arcanos maiores são influências externas. Então, quando sai essa cartinha aqui, significa que a mão do homem velho lá em cima foi colocada em cima dessa situação e se organizou da melhor forma, tá? Não sei se é a teu favor ou contra ti, mas que a justiça foi feita, ela foi. Se foi feita contra ti, provavelmente quem efetuou essa ação teve já o seu devido troco, né? E se foi tudo da mesma forma. Então essa sabotagem ela não passou em branco, tá? Ela foi cobrada por alguém mais forte do que nós e mais poderoso do que nós. Essa situação toda, Áries, ela te deixou muito
te deixou enfraquecido, tá? Falar em fraqueza para Áries é complicado, porque vocês são extremamente fortes, resistentes, né? Resilientes. Mas assim, vocês tiveram com quem contar nesse momento muito difícil, tá? O 3 de ouros nos fala de uma reunião de amigos, de uma reunião de, sei lá, parentes. É mais gente envolvida nessa história. Então, gente para ajudar. Então, tu teve ajuda mesmo que, de repente, até indireta. Não sei se sabe assim, quando a gente tá com problema, vai conversar com os amigos e aí dá aquele up, né? Pode ser isso, mas pode ser também quando a sabotagem foi feita, quando a trairagem foi feita, alguém intercedeu a teu favor, tá? Isso é bem, bem legal. Sinal que existem pessoas fiéis e existem as traidoras também ao teu derredor, tá, Áries? A gente está falando de duas coisas bem, bem sérias. A parte boa é pessoas que tu pode contar na hora do aperto, na hora da tristeza, e a parte ruim é essa sacanagem aí. Muito bem. No presente, gurizada, a gente tem a Piton, e a palavrinha é perseguição. Para alguns de vocês, tá, Áries, a gente não tem como generalizar, porque é uma leitura assim muito para muitas pessoas, né? Mas para alguns de vocês a gente está falando aqui de uma traição, sim, tá? A Piton, para começar, tá vendo que é uma serpente, né? E ela foi mandada pela deusa Hera, foi mandada por essa deusa aqui, ó, casualmente, casualidades não existem. Foi mandada pela deusa Hera para perseguir a mãe do Apolo, que era amante do marido dela. Então, a ninfa Leto. E aí a cobra começou a perseguir a Leto para matar, tá? Então era uma perseguição mortal. Mas aí o deus Apolo descobriu e aí foi lá e acabou ele matando a cobra, tá? Aí ele enterrou ela num determinado lugar e em cima desse lugar ele construiu o oráculo de Delfos, que era o lugar que as pessoas procuravam para consultar as pitonisas, que eram sacerdotisas do Apolo. Mas enfim, voltando para a história da cobra. Então aqui no presente, Áries, a gente tem uma perseguição. Uma perseguição por ciúmes ou inveja. Lembra que quem mandou a Piton perseguir a Leto foi a Hera por conta de ciúmes do marido, tá? Então aqui a gente pode ter, para alguns de vocês, evidentemente, a gente tem algum enrosco de traição, como eu já falei ali que apareceu, né? A cartinha da traição, da sacanagem, a gente pode estar falando. Confirmadíssimo, guris e gurias, pelo 3 de copas, que é a carta do triângulo amoroso, tá? O 3 de copas, 3 é triângulo, né? E copas é emoção. Então essa carta ela aparece normalmente quando a gente está comemorando, o lado luz dela é uma comemoração, júbilo, e o lado sombra é um triângulo. Mas com esse desenho que o teu jogo vem sendo apresentado aqui, a gente pode estar falando de uma triangulação, sim. E quando eu falo triangulação, Áries, eu não me refiro somente à relação emocional, né, de marido e mulher, de duas pessoas. A gente pode estar falando também de uma triangulação na família, no trabalho. Sabe que quando uma situação é para ser entre eu e tu, e aí entra uma terceira pessoa para avacalhar, que nesse caso aqui é avacalhação, né? Não é para ajudar aqui é uma situação de incômodo mesmo. Então a gente pode estar falando disso, tá? Como saiu a perseguição, pode ser alguém do teu trabalho, pode ser alguém da família que está entrando em alguma associação tua para atrapalhar, para incomodar. O que eu quero te dizer, Áries, é que em seguida vem o arcano maior da temperança. A temperança é aquele arcano assim de equilíbrio, sabe? Essa deusa Íris aqui, ela unia o céu, a terra, através de um arco-íris. Então esse trânsito do céu até a terra, ele demora um tempo. Então esse processo aqui de assimilação e limpeza e aceitação ou negação, eu não sei em que ponto tu tá, né? Cada um de vocês vai estar numa dessas fases, mas isso tá demorando um tempo, tá?
Então, esse tempo ele é necessário para que tu consiga deglutir essas informações, essas ocorrências. Existe um tempo necessário para que as coisas entrem em seus devidos lugares. Tu deve estar tucanado, como qualquer pessoa estaria, e arianos muito mais, né? Porque são ansiosos por natureza. Mas assim, eu quero te dizer que tu precisa aguardar um pouco, porque alguma coisa já está sendo feita, assim, numa esfera superior, mas que independe de ti. Então, alguma coisa está sendo organizada para resolver essa encrenca aqui. Mas eu quero te dizer que vai demorar um pouquinho, tá? Não é agora já, porque a temperança é uma carta que ela nos fala de tempo mais esperança. Então é esperar para ver. É isso, né? E o teu presente fecha com Mago, que é uma carta muito boa, que é outro arcano maior, que me diz que tu tem na tua mão, por mais nervoso, por mais decepcionado, por mais atraicionado, por mais triste, por mais chateado que tu estejas, o Mago me diz que tu tem todas as possibilidades de virar esse jogo a teu favor, tá? O Mago ele é um arcano que ele reúne os 4 elementos, ele reúne o emocional, o material, o raciocínio e o espiritual. O racional e o espiritual. Então ele é um cara, o Mago é um mágico, né? É um cara que ele é ilusionista, ele tira um coelho de dentro de uma cartola, é um mágico. Então tu tem condições, claro, que primeiro tu precisa esperar esse tempo, né? Racionalizar as coisas. Signos do fogo é difícil racionalizar esse tipo de situação, mas o jogo pede que tu racionalize, tu tente colocar o máximo de frieza que tu conseguir nessa situação, e aí tu vai entender que tu pode resolver as coisas da maneira como tu achares melhor, porque a solução, não a solução, mas assim, o encaminhamento das coisas, ele está na tua mão, tá? Tu vai poder fazer da maneira como tu achar melhor. Se essa maneira for um corte, ótimo. Se for um prosseguimento, ótimo. Se for uma saída de campo, também tá bom. Tu vai decidir o que é melhor para ti, tá, Áries? No futuro, Áries, a gente tem o Rei Midas. O Rei Midas, a palavrinha é ganância. Esse cara aqui, ele prestou um favor pro deus Baco, e aí o Baco ficou muito contente e disse que ele podia pedir o que ele quisesse. E aí ele pediu que ele queria que tudo que ele tocasse virasse ouro. Aí o Baco foi lá e concedeu a ele o desejo. Só que o que era para ter sido uma bênção tornou-se uma grande maldição. Porque daí ele ia tocar num móvel, o móvel virava ouro, ok. Valor de mercado. Ele ia tocar no rosto, o rosto virava ouro. Ele ia tocar numa comida, a comida virava ouro. E o pior, ele foi abraçar a filha dele virou ouro. Então assim, ele passou a ser isolado do mundo por conta da ganância. Ele já era rei, ele já era próspero, mas ele quis mais, muito mais. E aí ele acabou dando um tiro no pé. Então, Áries, no futuro, cuidado, tá? Cuidado o que tu tá perseguindo, cuidado o que tu tá buscando. É legal a gente correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, é claro que é. Mas assim, até que preço, né? Até que preço tu tá disposto a pagar para ter o que tu queres? Tem que pensar bem, porque quando sai esse card significa que a pessoa está pronta para abrir mão de qualquer coisa da vida em prol desse bem maior, que na verdade não é um bem maior, né? É um bem mais caro. Então assim, vamos correr atrás do dinheiro? Vamos correr atrás do dinheiro, mas assim, vamos ver o que a gente está deixando para trás, tá? O que a gente está perdendo enquanto a gente está correndo atrás desse dinheiro, tá? É bem isso mesmo. O Áries, está para acontecer uma grande transformação na tua história, tá? Aqui a gente tem a morte, que é outro arcano maior. Inclusive o teu jogo está recheado de arcanos maiores, que quer dizer o quê? Quer dizer que a espiritualidade está controlando a tua vida nesse momento e o teu livre-arbítrio aqui, ele tá um pouco limitado, tá? Então assim, acontecerá sem dúvida uma grande mudança na tua vida. A carta da morte, ela nos fala de uma coisa desaparecendo e no lugar dessa coisa surgindo uma outra coisa modificada, reformulada, tá? O que tem aí na tua vida que está em meados de extinção para um suposto renascimento? Pensa aí, tá? Talvez seja disso que o tarot tá falando. É alguma coisa que tu vai acabar para começar uma outra coisa, tá?
Olha só, saiu de novo, Áries, a mesma carta do 3 de copas, do triângulo. Temos, sem dúvida, no presente e no futuro ainda, essa triangulação ela permanece, tá? Por mais que tu mexa os teus pauzinhos de mago aqui, ela ainda vai persistir, tá? Então, agora que tu já sabe que esse triângulo, ele... E, na verdade, no ontem tu tinha o 3 de ouros, lembra? O teu jogo, ele tem 3. Dá uma espiadinha no Google o que é a simbologia do número 333, tá? Porque essa sequência ficou curiosa aqui. Essa triangulação, ela continua, então, no amanhã, Áries, mas agora que eu já te falei, tu pode tentar usar as tuas ferramentas para mudar essa realidade a teu favor, tá? Tenta fazer de uma maneira eficaz, rápida e mortal. Tenta fazer de um jeito assim que não vai te incomodar mais, porque no presente ela tá te incomodando e no futuro me parece que continua essa sensação de perseguição, né? Tipo de acompanhamento. Uma situação que me acompanha que eu não tô afim. O teu jogo fecha com 2 de espadas, que é a carta da confusão. Depois de tudo isso que tu passa, Áries, tu fica sem saber o que tu faz. Tu fica sem saber se tu vai, se tu fica, se tu larga ou se tu continua, se tu começa ou se tu para, tá? Teu jogo fecha com uma carta que significa estar em cima do muro. Eu tenho os caminhos para me dirigir, mas eu não consigo ver qual deles é o melhor para mim. E isso também é uma coisa improvável para arianos, né? Vocês são extremamente decididos, mas talvez por conta desse desequilíbrio, que vocês estão passando agora e que vão continuar passando pelo jeito, talvez isso tire um pouco o chão de vocês e vocês fiquem meio que em dúvida para onde ir. Eu disse no início ali que para alguns de vocês eu estou falando de fidelidade por conta da energia geral, né? Do jogo de vocês. Lealdade, inclusive, né? Pode ser, a gente pode estar falando de trabalho, de família, de pessoas próximas. Não é uma perspectiva muito favorável, mas é o que a gente tem para hoje, tá, Áries? Eu gostaria de estar falando outra coisa, mas não deu. Deixa eu ver uma cartinha do oráculo aqui. Não se ofusque para ser aceito. Como você está ofuscando sua luz para se encaixar, não te diminui, tá, Áries? Continua sendo o que tu é, independente do lugar que querem te colocar. Não te diminui para entrar aonde tu não cabe, tá? Sede tu mesmo. Não te adultera, não te mutila. Bom, gurizada, eu agradeço a companhia de vocês. Peço que vocês deixem o like e a gente se vê numa próxima oportunidade. Que o Papai do Céu dê para vocês discernimento e clarividência, tá? Vocês precisam entender o que está acontecendo aqui nessa situação para agir da melhor maneira. Grande beijo da Grace Luz. Tchau!